Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? É isso aí que a gente tem falado. Um amor que não foi que a gente encontrou, mas um amor que nos encontrou, né? Deus nos encontrou, Deus nos salvou. Ele tomou esse passo e a gente é alvo do amor e da graça dele. É isso que a gente tem conversado nessas últimas semanas e por isso eu quero dar parabéns a você que veio aqui hoje terminar essa série e nos acompanhou aí durante 4 sábados, 4 semanas. E assim tem acompanhado e estudado um pouco sobre essa grande narrativa. Isso que a gente tem estudado é a grande narrativa bíblica. É o que a Bíblia nos conta de mais importante: criação, queda, redenção e nova criação. E essa grande narrativa, como a gente tem falado, tem um personagem principal. E quem ele é? Jesus. Não somos nós, é Jesus. Jesus é o personagem principal. E é isso que a gente tem estudado nas últimas semanas. Bom, nós estudamos sobre a criação e aprendemos que Deus nos criou de forma perfeita e admirável. Nós aprendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que toda a criação de Deus, ela é perfeita. Mas nós também aprendemos que o ser humano decidiu pecar. Ele escolheu pecar, decidiu pecar, e por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós já nascemos em pecado e a gente continua seguindo esse padrão. Nós continuamos decidindo pecar. E esse pecado nos afasta de Deus. E a gente aprendeu que todos os problemas que nós vemos no mundo são consequência do pecado. Mas nós também aprendemos no último sábado que Deus, da mesma forma que o homem decidiu pecar, Deus decidiu nos salvar. Foi uma decisão que Deus tomou, que nós não merecíamos, mas Ele tomou essa decisão, Ele deu esse passo e Ele entregou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. E por isso que nós fomos salvos. E a solução para o nosso grande problema, que é o pecado, é a cruz de Cristo. Porque Deus decidiu nos amar, porque Deus decidiu nos salvar. Assim como nós decidimos pecar, Ele decidiu nos amar e enviar o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar e assim nos libertar da escravidão do pecado, assim nos redimir, assim nos reconciliar de novo com Deus, porque andávamos separados de Deus. Mas, pensando um pouco em tudo isso que a gente estudou, criação, queda e redenção, agora por uma nova perspectiva, olhando para o reino de Deus. Quando nós estudamos e aprendemos sobre a criação, uma coisa vem à nossa mente: o reino de Deus foi criado e estabelecido. Um reino perfeito, um reino sem erro algum, um reino totalmente belo, e toda essa criação refletia isso, um reino que foi criado e estabelecido de forma perfeita. Mas com o pecado, com a queda, houve uma rebelião nesse reino, ou seja, os súditos de Deus, nós decidimos pecar e fazer uma rebelião contra Deus. Muitas pessoas falam que pecado é tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente vê que não agrada a Deus. Isso é correto, mas talvez uma melhor compreensão do pecado é rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus, isso é o pecado. Então, você já nasceu rebelde contra Deus e você continuamente age em rebelião contra Deus, porque a gente busca os nossos próprios prazeres, a gente não busca sermos súditos e adoradores e servos do nosso Deus, ao contrário, servos de nós mesmos. Por isso que houve uma rebelião no reino perfeito que Deus criou. Mas no último sábado a gente falou sobre a obra de Cristo na cruz e a gente entendeu que o reino agora ele começa a ser restaurado. Então aquele reino perfeito de Deus começou a ter certa rebelião por causa do pecado humano e os súditos e adoradores de Deus, na verdade, se tornam rebeldes contra Deus. Mas daí, por causa de um passo que Deus tomou, por causa de um amor que Deus decidiu nos amar, por causa dessa decisão de Deus, o reino começa a ser restaurado e uma esperança surge por causa da morte de Cristo. Uma esperança viva, uma esperança que com Cristo ali morreu na cruz, mas Ele ressuscitou e hoje Ele vive. E Ele está para voltar para nos buscar. Então o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre isso. É sobre essa esperança da restauração completa do reino de Deus. Um reino que foi criado perfeito, houve rebelião, mas por causa da morte de Cristo, houve um início de restauração desse reino. E a gente vive nessa espera iminente da volta de Cristo para restaurar por completo tudo isso.
Talvez hoje nós conseguimos desfrutar, de certa forma, um pouco desse reino que começou a ser restaurado. A gente começa a desfrutar, por exemplo, hoje, do Espírito Santo que habita no nosso coração. A gente começa a desfrutar, por exemplo, dessa libertação do pecado que antes as pessoas não tinham, mas hoje a gente tem. Então hoje a gente não precisa mais ser escravo do pecado. A gente começa a experimentar o reino de Deus através do coração de cada pessoa, porque todos nós temos o Espírito Santo que habita nos nossos corações. Então o reino de Deus, ele já está começando a se restaurar, o reino de Deus já é manifesto, mas ainda não por completo. E a gente espera ansiosamente para que tudo seja restaurado por completo. Você que estava aqui quando a gente falou sobre criação e sobre queda, viu que o mundo e a terra onde nós vivemos, ela também sofreu consequências por causa do pecado. A terra, ela geme por causa do nosso pecado, e tsunamis e terremotos e tantas outras coisas acontecem por causa do pecado. Mas um dia, quando o reino for totalmente restaurado, nós não teremos mais esse tipo de consequência do pecado, nem na terra, nem nos nossos corações, e nós seremos totalmente libertos de qualquer consequência e castigo do pecado. É isso que vai acontecer quando o reino for totalmente restaurado. Por isso a gente vive na ansiedade para que isso aconteça. Inclusive os discípulos viviam dessa forma. Em Atos 1, versículo 6, diz o seguinte: então os que estavam reunidos com o Senhor Jesus lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então os discípulos estavam ali com Jesus após a sua ressurreição. E após a sua ressurreição, Jesus ainda permaneceu durante 40 dias junto com os discípulos ali, ensinando várias coisas. E os discípulos olhavam para Jesus e falavam: olha, nós sabemos que o Senhor criou tudo de forma perfeita. Nós sabemos que nós estragamos muita coisa ali por causa da nossa rebelião. Mas nós sabemos que essa morte e ressurreição que acabou de acontecer é o evento mais importante da história. E uma esperança surgiu no nosso coração. Mas e aí? Quando é que a gente vai finalmente colher os 100% do reino de Deus? Quando é que a gente vai colher esse 100% da esperança que nasceu agora com a obra de Cristo? Então eles falavam: Deus, olha, quando é que você vai restaurar o reino a Israel? Quando é que a gente vai ver isso por completo? E aí Jesus lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Então, Jesus dá uma resposta para eles, talvez não muito animadora. Talvez os discípulos estavam esperando algo como: olha, ao final desses 40 dias, tudo vai ser restabelecido. Ao final desses 40 dias, a gente vai poder desfrutar por inteiro do reino de Deus e tudo mais. E talvez os discípulos estavam ali muito ansiosos para ouvir isso. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse que ao final de 40 dias, ou ao final de 40 anos, ou mesmo de 400 anos. Ele não falou nada de data, porque não compete a nós sabermos as datas, mas compete a nós sabermos algumas outras coisas que Ele nos presenteou. Nós vamos falar um pouco sobre o livro de Apocalipse nessa noite. E vamos ver que Deus fez das coisas antigas e novas. Eis que faço novas todas as coisas. É isso que Deus fará, e é isso que Deus está fazendo. Mas Deus não nos fala quando, mas Ele fala como vai restaurar esse reino. Então, Ele não disse uma data específica para os discípulos, e talvez isso desanimou, mas Ele nos presenteou com um belo livro de 22 capítulos. E nesse livro de Apocalipse, com os seus 22 capítulos, nós recebemos um presentão de Deus, onde Ele não nos diz quando, mas Ele nos diz como Ele vai restaurar esse reino. E a forma que Ele vai fazer isso é simplesmente maravilhosa. Se você já estudou o livro de Apocalipse, você talvez ficou um pouco espantado. Talvez você estudou ali o livro de Apocalipse, leu e viu que assim são eventos grandiosos que estão para acontecer. E é um fim grandioso e maravilhoso que nos espera. Apocalipse 21 e 22, mais especificamente, nos mostram exatamente o que nos aguarda. Nos mostram a recompensa dessa esperança que nasceu na cruz. É isso que o livro de Apocalipse fala. Por isso, Deus não dá respostas para os discípulos dizendo as datas ou quando o reino seria totalmente restaurado. Mas Ele diz como isso iria acontecer. Mas Ele nos dá esperança e nos dá um spoiler do futuro e fala: olha, que o seu coração possa ficar bem aquecido,
que o seu coração possa ficar assim bem guardado nas minhas promessas, para que mesmo você não sabendo quando, sabendo o como e vendo a figura final, a imagem final, seu coração possa ficar bem quente, bem esperançoso que eu estou no controle, bem esperançoso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, bem esperançoso ao entender que a vontade de Deus, ela não só nunca foi frustrada, mas ela nunca se frustrará, ela sempre irá acontecer de acordo com os decretos de Deus. Ou seja, para que o nosso coração fique bem calmo e tranquilo nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem o controle de tudo e sabendo que Ele já é vitorioso. O nosso Deus não está batalhando com Satanás, as forças do bem contra as do mal, e não é isso que está acontecendo, por mais que muitas igrejas dizem dessa forma. O nosso Deus já é vitorioso, e essa batalha, ela não está assim em nível de igualdade, não. O nosso Deus já venceu na cruz, e o resultado final já está garantido. Nós não sabemos quando, mas nós já sabemos como, e nós já sabemos que o nosso Deus é vitorioso. É isso que nós sabemos e é aí que nós descansamos o nosso coração. Então hoje eu gostaria de convidar todos aqui a abrirem nesses 7 versículos de Apocalipse 21, versículos 1 a versículo 7. Essa vai ser a nossa leitura bíblica da noite e iremos aprender algumas verdades sobre esse texto. Então, Apocalipse, versículo 1 a versículo 7. Podem abrir aí na sua Bíblia ou no seu celular. O texto diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam o tabernáculo de Deus, está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, e obrigado, Deus, pelas Tuas promessas. Obrigado, Deus, pela Tua morte ali na cruz, no nosso lugar, que nos salvou, nos comprou daquela venda de escravos, daquela escravidão, nos comprou da morte eterna e agora nós temos vida eterna. Obrigado, Deus, porque hoje nós somos reconciliados contigo. Obrigado, Deus, porque hoje nós temos paz com Deus por meio do sangue que foi derramado ali na cruz. Obrigado, Deus, pela tua maravilhosa salvação. Deus nos faz compreender agora essas promessas, lindas promessas e uma esperança viva que o Senhor nos mostrou, que o Senhor nos entregou. Nos ajuda a entender esse texto maravilhoso e nos ajuda a entender essas verdades que estão nesse texto, para que o nosso coração possa se acalmar no Senhor e que tudo isso que a gente vai estudar hoje possa direcionar a nossa cosmovisão, para que a perspectiva de eternidade seja uma realidade na nossa vida, para que a gente possa viver de uma forma agradável ao Senhor. Assim que oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, como eu disse, por mais que os discípulos não receberam a data, eles receberam a certeza de que Deus é vitorioso e Deus ainda deu o privilégio de mostrar em detalhes a sua grande vitória. Ele decidiu nos presentear com a beleza do que será a nova criação. Ou seja, o tema dessa noite, nova criação, para onde vamos? É isso que nós estudaremos no capítulo 21, nesses primeiros versículos. Então Deus nos presenteou, não nos dizendo quando, mas nos dizendo como Ele vai restaurar o seu reino. Bom, em primeiro lugar, logo ali nos primeiros versículos que nós lemos, nós aprendemos que Deus vai restaurar toda a criação. E hoje, estudando já a 4ª semana dessa série de Cosmovisão, talvez as coisas fazem um pouco mais de sentido.
Ou seja, quando nós aprendemos lá no primeiro sábado que Deus criou tudo perfeito, mas por causa do pecado do homem, a criação geme. Por causa do pecado do homem, o homem tem que trabalhar e a terra vai ter dificuldades e o homem vai ter que suar para poder fazer com que a terra prospere. Ou seja, a terra, ela pesa por causa do próprio pecado e a gente olha e a gente observa e a gente vive consequências desse pecado em toda a criação de Deus, em toda a terra. Mas um dia, Deus vai restaurar toda a criação. Quando os discípulos estavam conversando com Jesus, eles não tinham muito isso em mente. Quando os discípulos estavam falando sobre tudo isso com Jesus, talvez eles pensavam mais em algo político. Eles pensavam mais como Israel iria assim viver um momento político muito alto, muito perfeito sobre todas as outras nações. Só que quando o Deus, nosso Deus, ali por meio de Jesus, estava falando com eles, ele não estava falando especificamente de um povo ali que iria reinar sobre outros povos politicamente ou algo do tipo. Deus estava falando de algo muito maior. Deus estava falando sobre uma restauração de toda a sua criação. Então, talvez a gente não saiba quando, mas a gente sabe que o nosso Deus vai restaurar toda a criação. Isso talvez pode parecer um choque para alguns de vocês que nunca estudaram a fundo o livro de Apocalipse, mas no dia que Cristo voltar, e é lógico que existem vários eventos aí, bem polêmicos de escatologia que a gente estuda, de pré-milenismo, pós-milenismo, pré-mid, pós-tribulacionismo, enfim, e talvez se você ainda não estudou, quem sabe a gente pode ter uma EBD novamente sobre o assunto, mas após os eventos ali descritos em vários dos capítulos de Apocalipse, Deus vai restaurar a sua criação por completo, e nós, como cristãos, como povo de Deus, iremos viver onde? Nos novos céus e nova terra. Então, talvez você pense, olha, eu vou viver ali no céu, né? Alguma coisa do tipo. E é claro que nós sabemos que existe o céu e todas as pessoas que morrem hoje vão para o céu. Mas um dia nós viveremos nos novos céus e nova terra. Ou seja, o texto diz que as coisas que existem hoje não existirão mais, mas nós viveremos nos novos céus e nova terra. Deus vai fazer novo todas as coisas, ou seja, os novos céus e nova terra não vão ser exatamente essa terra onde nós vivemos, mas vão ser novos céus e nova terra. Deus vai renovar todas as coisas de acordo com o seu poder, para que a gente possa viver num lugar perfeito. Então toda a criação de Deus, essa terra e todo o universo de Deus vão ser restaurados. E a gente vai viver nesses novos céus e nova terra. A gente vai viver e desfrutar dessa bela criação de Deus. Essa criação que foi ali criada, estabelecida e de forma perfeita e admirável ali em Gênesis, que foi corrompida por causa do pecado, mas um dia vai ser restaurada por completo. Por completo, e a gente vai poder ver a perfeição de Deus em toda a sua criação. A criação de Deus não vai ser assim jogada fora. A criação de Deus assim não vai ser esquecida, não. Ele vai fazer tudo novo. Ele vai fazer novos céus e nova terra. Ele vai renovar tudo isso e ele vai glorificar não apenas nós, mas ele vai glorificar toda a sua criação. Então nós veremos novos céus e nova terra. Deus vai restaurar toda a sua criação. E restaurando toda a sua criação, nós veremos a terra e toda a criação livre de todo pecado, de todo resquício de pecado. Então o texto até fala sobre essa questão de mares, que não vão existir mares, e na compreensão ali do judeu naquele momento, mares era algo assim muito terrível, muito assim inóspito e muito perigoso, mas nesses novos céus e nova terra nós não veremos mais isso. Nós veremos tudo de forma perfeita, sem medo, sem perigo, sem dificuldades. A gente não vai ter mais essas coisas que nós lidamos por causa do pecado, mas nós teremos algo muito mais parecido com o que era o próprio Jardim do Éden, uma criação perfeita, onde não teremos medo, onde não lutaremos com o solo, onde não suaremos para trabalhar, onde essas consequências do pecado não se farão presentes. Nós teremos uma nova criação, nela viveremos eternamente. Em segundo lugar, a gente aprende que Deus vai habitar conosco por toda a eternidade. Então, hoje nós temos o belo privilégio de ter o próprio Deus habitando no nosso coração. Nós temos o Espírito Santo
que vive no nosso coração e guia os nossos passos e acalma o nosso coração. Na verdade, a Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador. Ele é o nosso Consolador. Ele vive no nosso coração e Ele é aquilo de mais especial que nós temos. Então, por meio da morte de Cristo na cruz, hoje nós podemos ter o Espírito Santo habitando assim ricamente e eternamente em nossos corações. Então, nós temos isso, mas nós não conseguimos ainda viver plenamente em comunhão com Deus, vê-lo face a face, mas um dia veremos. Um dia veremos a Deus face a face. Um dia nós veremos a glória de Deus por completo. Hoje nós vemos a glória de Deus, a graça de Deus de forma um pouco incompleta. Nós observamos a criação, nós observamos os feitos de Deus, nós vivenciamos o próprio Deus no nosso coração e nós vemos a graça de Deus através da igreja, por exemplo, mas um dia a gente vai habitar com Deus eternamente e plenamente. Habitaremos com Deus plenamente e eternamente e nós poderemos desfrutar desse relacionamento pleno, íntimo e eterno com Deus, ao conviver com Ele eternamente, plenamente e vendo a face dEle por completo em toda a sua glória. Então nós habitaremos com Deus por toda a eternidade. Além disso, o texto nos explica que Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Então nós viveremos em novos céus e nova terra, viveremos em uma criação restaurada. Nós viveremos plenamente com Deus, mas esse viver plenamente, eternamente com Deus também vai implicar que a nossa tristeza, o nosso sofrimento, o nosso pesar, as nossas dores sejam por completo extinguidas. Todas essas dores, esses sofrimentos e as consequências do pecado vão cessar de uma vez só. E nós teremos as nossas lágrimas enxugadas. Isso é muito forte quando a gente lê esse texto. Ou seja, todo sofrimento, toda dúvida, toda vergonha, toda culpa e tudo isso que a gente tem que lidar hoje, infelizmente, vai ser por completo tirado de nós. Sabe o que Paulo fala em Romanos 7, quando ele diz que ele mesmo luta com o próprio pecado? Que ele faz aquilo que ele não quer fazer, que Deus fala para ele não pecar e ele acaba pecando, e ele vive nessa luta e ele fala, olha, miserável homem que sou, quem vai me libertar desse corpo sujeito à morte? Miserável homem que sou, é isso que Paulo fala. Quem vai libertar Paulo e a todos nós desse corpo sujeito à morte? Quem vai libertar Paulo e a todos nós dessa luta ainda com a presença do pecado? Quem vai libertar Paulo e todos nós dessas dificuldades que a gente ainda passa hoje, das tribulações, das provações? Quem é que vai libertar? Cristo Jesus, ali na cruz. Ele nos salvou e Ele nos prometeu e nos garantiu esse futuro que a gente está vendo agora. Esse Cristo Jesus, que é a resposta de Paulo em Romanos 7, é o que garante essas promessas de Apocalipse 21. É o que garante essas promessas de que um dia nossas lágrimas vão ser totalmente enxugadas. Que a gente não vai mais passar por isso. E a gente não vai mais passar por dor, por sofrimento, ou talvez por saudade. A gente não vai mais passar por isso, porque todas as nossas lágrimas e tristezas serão extinguidas. E nós teremos uma alegria plena. Talvez hoje a gente passe por algumas alegrias momentâneas, talvez algumas alegrias até sadias que Deus nos dá. Mas a alegria que nos é prometida em toda a eternidade, lá nos novos céus e nova terra, é uma alegria assim que a gente não consegue compreender. É uma alegria de poder estar em comunhão completa com Deus assim por toda a eternidade. Eu não sei se ouvindo isso o seu coração se aquece ainda mais, pensando, olha, eu realmente quero isso. Eu quero um dia poder colher esse fruto, o fruto da esperança que Deus colocou no meu coração. Eu quero colher o fruto do que a cruz fez por mim e eu estou ansioso por isso. Se esse é o sentimento que surge em seu coração, eu gostaria que você tirasse um momento para fazer uma reflexão. Será que o seu coração realmente está desejoso de passar a eternidade com Deus? De passar a eternidade em alegria plena? De passar a eternidade em paz plena e completa? Será que isso realmente é uma realidade na sua vida? Bom, Deus nos dá uma prévia do que será futuramente. Deus nos dá uma prévia onde nós podemos vivenciar dessa comunhão como igreja. Onde nós podemos ler a palavra e sermos alimentados por ela. Onde Deus nos dá o privilégio de falar com Ele, porque o véu foi rasgado e a gente pode interagir com Deus, e a gente pode falar e conversar com Deus. Mas será que essa tem sido a sua realidade?
Você tem tido comunhão com os seus irmãos e trabalhado com os seus dons e talentos e se alimentado da palavra e falado com Deus? Essa ansiedade que talvez você sente de viver essa plena felicidade no futuro tem sido uma realidade presente hoje? Será que você tem aproveitado isso que Deus já tem te dado? Será que você já tem aproveitado desse desejo de se relacionar com Deus? Porque se você não tem esse desejo hoje, eu duvido muito que isso vai ser agradável para você. Se você não tem o desejo de ter relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, de vivenciar dessa paz, dessa alegria na palavra de Deus e de ter esse relacionamento fervoroso e íntimo com Deus hoje, muito dificilmente você vai querer passar por tudo isso que a gente está falando. Vejam que essa perspectiva de eternidade tem que mudar a sua realidade hoje. Essa perspectiva do que você vai encontrar futuramente e essa ansiedade que talvez surja no seu coração com aquilo que é pleno, tem que promover em você um desejo de buscar aquilo que Deus já está te dando agora. Por isso a sua perspectiva de eternidade tem que mudar e moldar a sua realidade. Você tem que ter esse desejo fervoroso já hoje, que um dia vai se cumprir plenamente, mas hoje você já tem que estar vivenciando dessa busca, dessa ansiedade de estar se satisfazendo em Deus. Você vai ser plenamente satisfeito em Deus futuramente, mas hoje Deus já te dá a oportunidade de se satisfazer nele, de buscar a sua verdadeira alegria nele. Será que você tem buscado isso? Então essas promessas, elas não só servem para acalmar o nosso coração, mas também para nos direcionar a como vivermos uma vida aqui na terra. Por isso que a perspectiva de eternidade tem que mudar e moldar a nossa realidade. Em quarto e último lugar, Deus vai nos abençoar por toda a eternidade. Essa talvez é uma das partes mais legais, né? Então Deus vai nos ceder ricas bênçãos, vai nos fazer provar da vida eterna por toda a eternidade. A gente vai poder beber desse rio de vida, a gente vai poder beber da fonte da vida eternamente, a gente vai poder ter esse relacionamento perfeito e abençoador com Deus. A gente nunca mais vai sentir fome, a gente nunca mais vai sentir sede, a gente nunca mais vai sentir solidão, a gente nunca mais vai sentir tristeza, a gente nunca mais vai sentir aquele sentimento de falta alguma coisa. Isso ainda existe hoje, talvez o nosso coração ainda luta com essa alegria e satisfação que Deus nos oferece e essas coisas momentâneas que a gente vê aqui na terra. Mas um dia a gente não vai ter mais essa luta, um dia a gente vai ser plenamente satisfeito com tudo aquilo que Deus nos dá por toda a eternidade, com essa vida eterna que Ele nos promete. Então, Deus, Ele vai nos abençoar com esse novos céus e nova terra, toda a criação que Ele nos promete e que Ele vai restaurar para que possamos morar por toda a eternidade com Ele. Ele vai fazer isso e a gente vai poder viver plenamente com Ele, se satisfazendo nele por toda a eternidade, sendo abençoados, tendo alegria e todas as nossas lágrimas secadas. É isso que Deus nos promete. Só que esse conhecimento bíblico sobre a nova criação deve nos impulsionar a viver a vida presente da forma que Deus deseja. É exatamente isso que eu tenho falado nessa noite. Tudo isso é muito belo. É belo demais até para os nossos olhos ou para a nossa mente assimilar. Mas toda essa beleza, toda essa eternidade e promessas bonitas e lindas de eternidade que a gente vê, precisam moldar a nossa realidade hoje. Toda essa beleza precisa nos impulsionar a viver uma vida cristã sadia. Toda essa beleza não tem que fazer a gente se aquietar agora e falar: muito bem, é isso que eu ganho, Deus me salvou e tudo isso já está me prometido a mim, então agora eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Não, essa eternidade que já está garantida para você, não vai lutar por ela, você não vai ter que lutar por ela, já está garantida, mas essa eternidade que está garantida para você, precisa impulsionar o seu coração, precisa mexer no seu coração para que a sua realidade seja diferente, para que sua vida presente seja moldada por ela, para que sua vida presente seja vivida da forma que Deus deseja. É isso que a eternidade tem que gerar no teu coração. 2 Pedro 3,14 diz: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis.
Tudo isso é muito belo. As promessas de Deus são as mais completas, belas e vivas que a gente pode ter. Qualquer promessa que alguém fizer para você não vale de nada comparado a essas que Deus nos dá. Mas a gente não tem que cruzar os braços enquanto a gente espera receber esse presente por completo. Não. Amados, enquanto vocês esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Não é que nós vamos merecer a salvação por causa disso, merecer o céu por causa disso, conquistar o céu, ou tudo isso que Deus nos dá, as promessas de Deus, por causa da nossa boa reputação, por causa dos nossos bons trabalhos, por causa do nosso evangelismo. A gente não está conquistando nada. Você bem sabe que você não merecia nada e Deus te deu um presente de graça e merecido. Mas tudo isso que Ele fez por você tem que gerar no seu coração um desejo ardente de viver para Ele. Um desejo ardente de entregar a sua vida por completo a Ele e ter um novo ritmo de vida, um novo foco, um novo alvo de vida. Você precisa agora olhar para a eternidade e perseguir a vontade de Deus. Antes você vivia para satisfazer a tua vontade, mas agora você tem que viver para satisfazer a vontade de Deus. Então, enquanto vocês esperam essas coisas, empenhem-se para viver uma vida digna do Senhor. Empenhe-se para viver uma vida que agrada ao seu Deus. Que Ele não venha buscar vocês enquanto vocês estão assim com os braços cruzados, mas que vocês possam viver uma vida totalmente entregue a Ele. A Bíblia fala no livro de Tiago que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então, se talvez nós estamos esperando de braços cruzados, talvez, a gente só escutou essa história muito bonita e a gente acha que nós fomos alvos do amor e da graça de Deus e fomos de verdade salvos por Ele. Se nada disso mudou no nosso coração, se tudo isso que Deus nos presenteou e a morte de Cristo ali na cruz, esse grande presente, não faz efeito algum no meu coração e eu fico simplesmente de braços cruzados, esperando que um dia eu vá ser enviado para o céu para viver essa eternidade com Deus. Se nada muda no teu coração, talvez a sua fé é morta, não é viva, é morta. Talvez, como eu já disse em outros momentos, você está observando o Evangelho, você está observando as promessas de Deus, você está observando o próprio Deus de longe e você ainda não foi de fato transformado por Ele. Porque quando a gente é tocado por Deus, quando a gente é salvo por Deus, a nossa vida, ela mexe de uma forma, ela se transforma, a nossa vida, ela muda da água para o vinho. Óbvio que não em uma noite, mas é um evento progressivo chamado santificação. É isso que acontece na vida de todos aqueles que são tocados pela graça transformadora de Deus. A santificação começa a tomar lugar e a gente começa a trilhar uma caminhada, uma jornada de crescimento, com foco em Jesus, uma grande corrida, uma jornada da fé cristã, onde cada dia mais a gente se despoja, a gente tira as nossas más atitudes e más práticas, e agora a gente se reveste do fruto do Espírito. Agora a gente se reveste de boas obras, que são frutos de uma fé verdadeira. Porque se isso não é uma realidade, a sua fé é morta, como o livro de Tiago nos fala. Então, enquanto a gente aguarda isso, a gente precisa se empenhar para sermos encontrados por Deus, em paz, imaculados e inculpáveis. Você percebe que o texto não fala para que vocês sejam encontrados pela sua igreja, para que vocês sejam encontrados pela convenção batista, para que vocês sejam encontrados pela pessoa que está na sua frente. Não, é para que vocês sejam encontrados por Deus, em paz, imaculados e inculpáveis. Se fosse o contrário, seria muito fácil. Quem aqui é bom de fingir? Quem aqui é bom de fingir? Eu, pessoalmente, sou bom de fingir. Eu consigo aqui chegar para vocês e fingir uma vida que eu não estou vivendo. Eu posso chegar para vocês aqui e falar muitas coisas bonitas, mas na verdade não estou vivendo de verdade aquilo que Deus me manda viver. Porque o externo é muito mais fácil que o interno. Ajoelhar os meus joelhos aqui diante de vocês é muito mais fácil do que ajoelhar o meu coração diante de Deus. É muito mais fácil eu fazer coisas externas. Eu levantar a minha mão, eu fazer algumas práticas bem sorridentes e fazer ali algumas coisas que eu aprendi que um cristão deve fazer. Mas é muito mais difícil eu, de coração, ser encontrado por Deus em paz, imaculado e inculpável. Porque a gente está falando de caráter, porque a gente está falando de vida íntegra, a gente está falando de atitudes e pensamentos internos, não apenas os internos. Se você vive uma vida com Deus
internamente é agradável a Ele, externamente também será agradável a Deus. Mas se você foca no externo, muito provavelmente o seu interno está escondido, está esquecido. Se você está focando nas suas práticas, mas não realmente no seu coração a Deus, então você está se enganando a si mesmo. E você não vai ser encontrado por Deus em paz, imaculado ou inculpável. Talvez pelas outras pessoas que tiraram fotos de você, talvez pelos seus irmãos aqui, pela igreja, talvez pelos pastores, mas não de fato por Deus. O que o texto fala é que nós devemos ser encontrados por Deus, em paz, imaculados e inculpáveis. Ou seja, pessoas irrepreensíveis, que vivem uma vida com Deus consagrada, que não deixam pontas soltas, mas se arrependem de seus pecados, que desejam viver uma vida diferente, que não se acomodam com a sua velha prática, não se acomodam com a superficialidade, não se acomodam com esse estilo de vida. Não, pessoas que querem viver uma vida diferente aqui dentro, pessoas que querem ajoelhar o seu coração todo dia diante de Deus, pessoas que querem sentir vergonha pelos seus pecados todo dia diante de Deus, pessoas que, como aquela música que foi citada há uns sábados atrás, que quando reconhecem que são pecadores e choram diante de Deus, se tornam de verdade felizes, porque aí sim estão caminhando no trilho, estão caminhando na vida que Deus realmente quer para a gente. Quando a gente reconhece os nossos pecados, quando a gente chora pelos nossos pecados, quando a gente sente vergonha pelos nossos pecados, e a gente olha para a graça de Deus, e Deus fala: eu já perdoei, eu tirei toda a culpa, mas eu estou me agradando de você se arrepender. Eu estou me agradando de descobrir que você sente vergonha do seu pecado. Eu estou me agradando de ver que você não sente prazer nessas coisas, mas que você entende que isso me magoa, que você entende que isso me entristece. Então o que Deus quer são pessoas que eventualmente pecam, porque um dia a gente vai não pecar mais, vai ser totalmente liberto, mas hoje a gente ainda peca. Mas como o pastor sempre dizia, o pecado na vida do cristão é uma exceção à regra. Então Deus quer encontrar pessoas que eventualmente pecam, porque crescem em santidade. E quando pecam, se arrependem, não deixam pontas soltas, eles não deixam manchas, mas são encontrados por Deus em paz, imaculados, inculpáveis. Pessoas que vivem um processo de santificação produzidos por Deus. O mesmo Deus que nos justifica, que tem nos santificado, que nos presenteou com aquele Consolador que eu falei, que nos presenteou com o Espírito Santo, que vai moldando a nossa vida pouco a pouco. É esse tipo de pessoa que Deus vai encontrar. Então não fique esperando de braços cruzados, mas se empenhe em viver uma vida agradável a Deus. Não porque você vai merecer ou não a sua salvação, mas porque uma vida cristã coerente, uma vida cristã de pessoas que têm fé viva, é esse tipo de vida. Pessoas que vivem crescendo em santidade e serão encontradas por Deus em paz, imaculadas e inculpáveis. Viveremos da forma que Deus deseja quando vivermos através dessa cosmovisão cristã que a gente acabou de aprender. A gente vai viver da forma que Deus quer e sermos encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis quando a gente colocar todo esse conhecimento da grande narrativa que a gente estudou na nossa mente e deixar ser guiado por Ele. Quando a gente olhar para a queda, para a criação, para a redenção, para a nova criação, quando a gente olhar para a palavra de Deus como um todo e deixar isso lá dentro do nosso coração e transformar toda essa narrativa na nossa ótica diária, quando a gente deixar isso acontecer no nosso coração, aí sim viveremos de uma forma que agrada a Deus. Por isso eu quero fazer você tirar esses últimos minutos dessa nossa mensagem para refletir nos últimos temas que você aprendeu e como isso de fato pode impactar a sua vida, como isso de fato pode mudar a sua realidade hoje. Por isso, na criação de Deus, a gente aprendeu que ela deve nos levar a entender que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a Ele tudo pertence. Quando a gente olha para a criação de Deus e quando a gente lembra da criação de Deus, e é uma coisa que a gente não vai fazer uma vez no ano só, a gente assumiu um compromisso de se lembrar da criação de Deus todos os dias, de se lembrar, de nos trazer à memória e de lembrar que nós não fomos criados assim com uma grande explosão, não fomos criados por acaso, mas nós fomos criados por um Deus que tem um design inteligente. Nós somos criados por um Deus perfeito que nos criou de forma perfeita
e admirável, como nós aprendemos em Salmo 139. Nós somos criados à semelhança de Deus e a Ele tudo pertence. Isso vai impactar a forma que a gente age com o mundo. Isso vai impactar a forma que a gente age com a natureza. Nós precisamos cuidar da natureza de Deus, porque a Ele tudo pertence. E nós recebemos a grande missão de sermos administradores dessa criação. Nós recebemos a grande missão também de sermos representantes de Deus aqui na terra. Por isso, a consciência e o conhecimento sobre a criação de Deus precisam impactar a nossa vida e mudar a nossa realidade. A gente precisa entender que Deus nos criou de forma perfeita e admirável, a semelhança de Deus, e a Ele todas as coisas pertencem, mas nós temos a missão de sermos bons representantes e administradores. A queda deve nos levar a entender que somos pecadores, não merecedores do amor de Deus, e que todos os problemas do mundo são consequência do pecado. É isso que a queda tem que produzir no nosso coração. E quando a gente olhar para a pandemia que nós estamos passando, ou talvez para as próximas que virão, quando a gente olhar para as brigas políticas que vão acontecer lá no segundo semestre, que vão acontecer, quando a gente olhar para as guerras que estão acontecendo ali na Ucrânia e na Rússia, ou no Afeganistão, ou em todo o Oriente Médio, quando a gente olhar para essas guerras, a gente tem que lembrar que o grande problema do mundo não é a esquerda ou a direita. O grande problema do mundo não é uma pessoa que está ali ou aqui no poder, mas o grande problema do mundo é o quê? O pecado. O grande problema das guerras, dos desastres naturais e das epidemias e pandemias e problemas de saúde que a gente vivencia e encara todos os dias é o pecado. Esse é o problema do mundo. Por isso, quando você conversar com alguma outra pessoa e vocês refletirem sobre as dificuldades da vida e refletirem sobre tudo isso que está acontecendo, a sua cosmovisão agora, crendo na criação, queda, redenção e nova criação, devem fazer você olhar por uma perspectiva diferente daquelas outras pessoas. Talvez quando uma pessoa começar a reclamar e falar, a solução vai ser tal pessoa assumir o poder. A solução vai ser tal coisa acontecer no mundo. A solução vai ser quando as pessoas fizerem isso. Não, você vai saber que o grande problema não é essas coisas que a gente vê aqui no mundo, mas o grande problema é o pecado. E a solução para isso não é tão simples como as pessoas acham, mas a solução para o pecado é Cristo, só Cristo que é a solução. Então a queda tem que fazer você olhar para as coisas de uma forma diferente. A queda tem que fazer você perceber que os seus desejos não são tão bem intencionados como você imagina. A queda tem que fazer você perceber que mesmo quando você está aqui tocando e fazendo os seus dons e talentos assim serem bem manifestos na igreja, mesmo aí você vai ter que lutar contra os seus pecados. A queda tem que fazer você entender que você não pode baixar a guarda, porque você tem um coração muito peludo. O seu coração é muito nojento, o seu coração tem pecado. E você está sendo pouco a pouco liberto disso, mas só quando Deus nos glorificar é que você vai ser completamente liberto do pecado. Mas por enquanto você não pode baixar a guarda, porque todas as tentações estão aí para te afastar de Deus. Por isso a consequência da queda é tão importante para você. A redenção deve te levar a entender que somente por meio de Cristo você pode ser salvo, liberto e reconciliado com Deus. Isso tudo que a gente refletiu ali no livro de Romanos, capítulo 3, devem nos fazer entender que não é por mérito nosso que a gente ganha alguma coisa. Não é por causa das nossas boas obras que Deus olha para a gente e fala, tá bom, ele está sendo tão bonzinho que eu vou dar a salvação para ele. Tá bom, ele está sendo assim tão empenhado que eu vou fazer alguma coisa aqui e vou dar talvez a salvação eterna, a minha graça e o meu amor para ele. Não é por mérito nosso, não é aquilo que a gente faz que vai trazer a salvação para a gente. Isso tem que impactar a sua vida e também o seu evangelismo, para que na forma que você for falar, quando você for falar com as outras pessoas, você fala, olha, não é mérito meu, não é mérito teu, é Cristo, somente Cristo é a solução para os nossos problemas. A redenção, ela deve fazer isso com a nossa mente e deve mudar a nossa realidade. E por último, a nova criação. Ela deve gerar no teu coração e no meu uma forte e viva esperança de que Deus está no controle e Ele já é vitorioso. O nosso Deus, Ele não está batalhando entre o bem e o mal. Não, não. O nosso Deus já é vitorioso porque a morte de Cristo na cruz foi definitiva e o diabo foi de uma vez só derrotado. O nosso Deus é vitorioso e essa nova criação tem que produzir em nós um coração aquecido e calmo no Senhor,
sabendo que Ele é soberano, que Ele é vitorioso e que tudo já está decretado. Só que tudo isso também tem que gerar em nosso coração não apenas uma forte e viva esperança, mas também uma forte e viva, um forte e vivo empenho em sermos encontrados por Ele, em paz, imaculados e inculpáveis. Porque a perspectiva de eternidade precisa moldar e mudar a nossa realidade. Você crê nisso? Amém? É isso que nós estudamos nessas 4 semanas. E eu espero que seja de fato algo proveitoso para o seu coração. Parecem bases simples da nossa fé, pilares que talvez todos nós conhecíamos, mas todos esses pilares são pilares fundamentais para a nossa vida cristã. E eles precisam moldar a nossa realidade. A gente estudou tudo isso para que isso fique ainda mais fresco na nossa mente, para que a nossa ótica do mundo seja baseada nessas 4 coisas, seja baseado na criação, na queda, na redenção e na nova criação. Para que quando a gente olhar para os problemas, olhar para as alegrias, olhar para o futuro, olhar para o passado, a gente não enxergue as nossas vontades ou as nossas pressuposições ou as pressuposições das pessoas e desses movimentos que surgem por aí, mas que a gente possa olhar para tudo isso, passado, futuro, tristezas e alegrias, por meio da cosmovisão cristã, por meio dos pilares bíblicos, por meio da palavra de Deus, por meio das promessas e feitos de Deus, e que isso possa realmente mudar a nossa realidade e mudar a forma que a gente vai interagir com o mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor possa fortalecer ainda mais essas verdades no nosso coração. Te pedimos, Pai, que tudo isso que a gente aprendeu não seja facilmente esquecido, mas que o Senhor possa fazer essa palavra habitar ricamente em nosso coração. Que a palavra de Deus, que a Bíblia, Pai, que a palavra do Senhor possa habitar ricamente em nossos corações, em nossas mentes, de uma forma que a nossa cosmovisão seja completamente alterada. Que a gente não seja tentado, que a gente não ceda às tentações desses flertes que a gente sente do mundo, das nossas vontades, ou do que o diabo tenta falar para a gente. Que a gente não seja, Pai, iludidos por esses movimentos, por essas coisas que as pessoas colocam aí na roda, pelas coisas que o mundo, que a faculdade, que os estudos, ou que as nossas experiências tentam nos falar, mas que a gente possa ter bem firme as verdades da Tua Palavra, e que por meio delas a gente possa construir a nossa vida, que por meio delas a gente possa tomar decisões, que por meio delas a gente possa enxergar o mundo e interagir com ele, Pai. Por isso que essas bases possam ser fincadas em nosso coração, e que o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, possa ministrar ao nosso coração diariamente e moldar o nosso coração diariamente com base na Tua Palavra, e que assim possamos Te glorificar, Te honrar e aguardar ansiosamente o Teu retorno, sendo encontrados pelo Senhor em paz, inculpáveis e irrepreensíveis, Pai. Esse é o nosso desejo, que o Senhor nos dê graça e misericórdia para cumprir essa nossa missão. Em nome de Jesus, amém.